Olá pessoal, então estamos aqui com a segunda videoaula de processo legislativo sobre as comissões, né? Nós estamos então na aula 5 desse mini curso de processo legislativo e nós vamos continuar o vídeo anterior falando sobre as comissões da Câmara dos Deputados. Então lembra bem que aqui a gente está falando com base no regimento interno da Câmara dos Deputados. Nesse vídeo nós vamos tratar especificamente do trabalho das comissões. Então nós vamos ver principalmente o artigo 57 do regimento interno. Esse é um dos artigos mais importantes em relação ao trabalho dentro das comissões. Eu já vou avisar que essa é a primeira videoaula que eu faço que obrigatoriamente eu tenho que transcrever na íntegra o artigo e a gente vai ter que comentar cada pedacinho desse artigo, porque ele é bem detalhado, ele é bem minucioso e é chato pra caramba. Mas, você quer ganhar 15 mil reais por mês? Eu quero. Vale a pena? Vale a pena sim. Então vamos começar? Vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que saber é que os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença de pelo menos metade dos seus membros ou com qualquer número se não houver matéria sujeita a deliberação ou se a reunião se destina a conhecimento, exame ou instrução de matéria de natureza legislativa, fiscalizatória ou informativa. O que isso quer dizer? Para iniciar uma reunião que tenha matéria sujeita a deliberação, ou seja, sujeita a discussão, é necessário que tenha metade dos membros presentes. Então, se a comissão tem 20 membros, é necessária a presença de 10 para começar essa deliberação. Porém, se na reunião não tiver matéria sujeita à deliberação, ou se a reunião for só para conhecimento de matérias, instruções de matérias de natureza legislativa, fiscalizatória ou informativa, não é necessário que estejam os 10 membros presentes. Pode começar com 8, pode começar com 7. Porque você sabe que o deputado não acorda 9 da manhã, né? Ele não vai chegar lá 9 em ponto. Então pode começar a reunião e eles vão chegando ao longo do tempo, beleza? Agora, o regimento, ele é bem minucioso quanto ao rito dos trabalhos, né? Se você vê da sessão legislativa, tem lá o pequeno expediente, o grande expediente, a ordem do dia, tem tudo bem detalhado, tem até a hora que cada um tem que começar e terminar, né? Por que ia ser diferente com as comissões? Não é diferente com as comissões, né? Então vamos ver o que o regimento fala sobre isso. Ele fala que a reunião vai ter abertura, após a abertura vai ter a discussão e a votação da ata da reunião anterior. Então ela vai ser aquela votação simbólica da ata, tal. Aí nós vamos ter o expediente. O que é o expediente? O expediente ele é subdividido em duas partes. A primeira é a sinopse da correspondência e outros documentos recebidos e a agenda da comissão. Então vai fazer um resumão, né? Vai falar, olha, na semana nós recebemos a carta do presidente da Câmara, do presidente da República, recebemos 10 projetos, lá. A agenda da nós temos reunião na semana que vem, blá. Coisas assim, entendeu? Coisas simples. Depois vai ser a comunicação das matérias distribuídas aos relatores. Nós já vamos ver quem faz essa distribuição. Então, aí, nesse momento do expediente, vai falar deputado fulano de tal, relator da matéria do projeto de lei, blá. Beleza? Então, é nesse momento do expediente que acontece essa distribuição, essa comunicação, né? A distribuição já ocorreu, aí vai acontecer só a comunicação para todo mundo da comissão saber com quem está cada matéria. Terminou essas duas partes, começa a ordem do dia. A ordem do dia, ela também é dividida em 4 partes. Lógico, por que ia ser uma parte só, né? Ela pode ter 4 partes. Não quer dizer que toda a ordem do dia tenha as 4 partes, entendeu? Não é sempre que a ordem do dia tem esses 4 elementos. Mas quais os elementos que podem constar na ordem do dia? Conhecimento, exame ou instrução de matéria. Então vai falar sobre a matéria.
Discussão, votação de requerimentos e relatórios em geral. Que requerimentos e relatórios em geral são esses? Requerimento, por exemplo, prestar informações sobre tal coisa, pedir parecer de outra comissão, esse tipo de requerimento, de relatório. Discussão, votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação do plenário. Aí nós estamos falando sobre pareceres dos projetos de leis, realmente. São os pareceres que vão nortear a discussão no plenário do projeto de lei para saber se esse projeto vai ser aprovado ou não. E discutir a votação de projetos de leis e respectivos pareceres que dispensarem a aprovação do plenário. Olha, aí entra o poder terminativo da comissão, beleza? Então, a gente tem que ficar bem atento aí ao que o nosso querido amigo regimento interno fala que pode ter. Lembra que eu te falei ali que vai ter na fase do expediente a comunicação de quais matérias estão com quais relatores? Quem faz essa designação é o presidente da mesa, o presidente da comissão. É ele que vai designar o relator de cada matéria. Lembrando que ele pode avocar a relatoria dessas matérias. Ele pode falar, ó, dessa matéria eu, presidente, quero ser relator. Só que aí, quando a comissão for discutir aquela matéria, ele não pode presidir aquela sessão. Assume um dos 3 vice-presidentes, beleza? Além disso, além do presidente que faz a designação, pode ter uma reunião conjunta para apreciação de matérias de acordo com o artigo 49 do regimento interno. O que acontece? Imagina o seguinte, tem um projeto de lei que versa sobre educação, não sei lá, segurança na Amazônia, qualquer coisa assim, que envolva 2 comissões de mérito. Essas comissões não precisam trabalhar separadamente, elas podem fazer uma reunião conjunta, elas vão eleger um só relator e, dentre os 2 presidentes das 2 comissões, vai presidir naquele mesmo esquema, o mais idoso dentro de maior número de legislatura. Então tem 2 presidentes, vê o que foi eleito mais vezes, empatou, os 2 foram eleitos 2 vezes, aí é o mais idoso. Não, um foi eleito 2, o outro foi eleito 1. Então o que foi eleito 2 vai presidir aquela sessão. Lembrando que é um relator só para as 2 comissões que vai elaborar um parecer que vai ser aprovado pela reunião conjunta das 2 comissões. A ordem dos trabalhos que eu apresentei, que o regimento interno quis dar toda a pompa e circunstância, pode ser alterada a requerimento de qualquer membro, desde que justificado. E para efeito do quórum de abertura do comparecimento, o comparecimento dos deputados vai ser verificado pela sua presença na casa. E o quórum de votação é pela presença no recinto onde se realiza a sessão. Então veja bem, para abrir a sessão, o cara não precisa estar dentro da sala física. Sabendo que o deputado está no prédio, já conta a presença dele. Mas para começar a votação, ele precisa estar presente na sala onde vai ter. Uma outra coisa muito importante em relação à discussão nas comissões é que qualquer deputado pode participar da discussão sem direito à foto. Inclusive, pode encaminhar a votação, né? Falando, olha, eu como líder do partido, mesmo que não seja membro da comissão. Legal isso, né? Então é uma forma até democrática dos outros deputados participarem de uma coisa que não é a comissão que ele é titular, beleza? Agora nós temos que saber alguns prazos. Alguns prazos que eu vou falar aqui, a gente já falou em outros vídeos, então eu vou passar rapidão, beleza? Porque são prazos regimentais que a gente já viu em outras aulas, não tem por que ficar perdendo muito tempo. Mas como a gente está falando dos trabalhos, é bom lembrar. O prazo para matérias em regime de urgência é de 5 sessões, 10 sessões para matéria em regime de prioridade e 40 sessões para matéria em regime de tramitação ordinária. O mesmo prazo da proposição inicial quando se tratar de emendas apresentadas no plenário da Câmara. O que é isso? Então imagina o seguinte, uma matéria em regime de urgência. Passou pelas comissões, foi aprovado, né? Teve 5 sessões, teve o parecer e foi
para o plenário ser discutido. No plenário, teve uma emenda supressiva no artigo 3º, teve uma emenda aditiva colocando o artigo 4º, mudando a ordem, tal. A comissão vai ter o mesmo prazo inicial para deliberar sobre as emendas. Aí ela vai ter mais 5 sessões para deliberar sobre as emendas que foram feitas no plenário e dar um parecer sobre essas emendas, beleza? O relator tem metade do prazo disponível para dar o parecer. Então, por exemplo, 10 sessões em regime de prioridade, ele tem 5 sessões. 40 sessões de matéria em regime de tramitação ordinária, ele tem 20 sessões. Uma coisa importante é saber que em trâmite normal, ou seja, tramitação ordinária, o presidente da comissão pode prorrogar o prazo do relator em até a metade do prazo previsto. Esgotado o prazo do relator, o presidente avocará a matéria ou passará a matéria para outro relator. Isso daqui é um caso simples. O relator não cumpriu o prazo regimental para dar o relatório, dar o parecer dele. Então o presidente vai avocar a matéria ou vai designar um novo relator. Esse novo relator, esse tá ferrado, porque ele vai ter 2 sessões em trâmite de prioridade e 5 sessões no trâmite ordinário. Ou seja, se depois daquelas 20 sessões lá que o carinha tinha para dar o parecer ele não deu, o outro relator vai ter 2 sessões só, velho. Se ferrou bonito, né? Esgotados os prazos, pode a matéria ser incluída na ordem do dia, mesmo sem o parecer. Caso o relator não ofereça parecer até o início da discussão da matéria, o presidente vai designar um outro membro para relatá-la na mesma reunião ou até a reunião seguinte. Mediante requerimento de 1/3 dos membros, aprovado pela maioria absoluta da composição, pode incluir a matéria na ordem do dia para apreciação imediata. E outra coisa, não havendo parecer, o presidente, então chegou lá, né? No fim da história, ninguém apresentou o parecer, nem o novo relator, nem o antigo relator. Ele pode designar um relator para proferir o parecer oralmente no curso da reunião que tiver, ou até a reunião seguinte, né? Agora tem uma penalização para as comissões, olha só isso. Esgotados todos os prazos sem que a comissão emita e delibere sobre o seu parecer, a matéria vai passar para a próxima comissão, para a comissão seguinte, ou vai para o plenário, se for o caso, perdendo o poder conclusivo. Se ela tinha poder conclusivo, ela perde o caráter conclusivo e a matéria vai para plenário, entendeu? Agora, olha só, antes da apreciação em plenário, ou quando for dispensada a apreciação do plenário, as proposições passam obrigatoriamente por, vamos lá, por o quê? Pelas comissões de mérito. Então, o presidente da Câmara, o presidente da Casa, vai definir quais são as comissões de mérito que aquela proposição vai passar. É ele que vai decidir isso, entendeu? Se acontecer de aquele projeto de lei ter que passar por 3 comissões de méritos ou mais de 3 comissões, 3 ou mais, então 3 já pode. Vai ser criada uma comissão especial que pode ter parecer terminativo, pode matar e arquivar o projeto ali. Então, lembra bem, vai passar por uma comissão de mérito, 2 comissões de méritos. Se for 3 ou mais comissões, cria-se uma comissão especial para essa proposição. Além disso, obrigatoriamente, todo projeto passa pela CCJ para ver constitucionalidade ou inconstitucionalidade do projeto, a admissibilidade do projeto ou não. E passa obrigatoriamente pela Comissão de Finanças e Tributação. É aquela comissão do artigo 166, parágrafo 1º. O que essa comissão vai ver? Ela vai ver se esse projeto gera um gasto orçamentário ou não. Se gera um gasto orçamentário, ela vai ver se esse projeto está de acordo com o PPA, com a LDO e com a LOA.
Se não tiver de acordo com esses projetos, com esses planos de orçamentos, né, com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, ele vai barrar o projeto ali. Então, mesmo que o projeto for constitucional, mesmo que as comissões aprovaram, ele pode barrar o projeto ali, beleza? Coisas importantes que você precisa saber. As votações nas comissões, elas são realizadas por maioria simples, estando presente a maioria absoluta dos membros. Maioria absoluta, primeiro número inteiro, depois da metade. Comissão de 20, 11, maioria absoluta. Tem 11 presentes, 6 é a maioria simples, beleza, morreu a história, beleza? Então é bem simples, né, galera? Em caso de empate na comissão, prevalece o voto do relator e as comissões podem apreciar o mérito ou a admissibilidade das matérias. Lembra que eu falei? A CCJ ela vai se pronunciar geralmente pela admissibilidade, se é constitucional ou não. Mérito já é uma coisa mais discricionária, né? Não é tão legal. É se vale a pena politicamente, socialmente, economicamente, se é viável ou não. Então, essa é a diferença de mérito e admissibilidade. Lembrando uma coisa importante. Vamos supor que tem 2 comissões de mérito afeitas àquele projeto. Ela só pode dar parecer sobre aquilo que é mérito dela. Ela não pode invadir o mérito da outra comissão. Se isso acontecer, a parte que ela invadiu de competência da outra comissão vai ser considerado nulo, vai ser considerado como se nunca tivesse sido redigido aquele parecer. A mesma comissão que julga o projeto de lei vai discutir as emendas que surgirem nesse projeto. Então, se um projeto passar pelas comissões, for para plenário e sofrer emenda, ele volta para as mesmas comissões para discutir. Lembrando que ela vai ter o mesmo prazo inicial para trabalhar. Agora, galera, senta nessa cadeirinha aí. Eu, se fosse você, daria um pause no vídeo, iria beber uma água, porque vai começar a parte densa, a parte mais complexa da nossa história. Vamos começar com o artigo 57. Acorda aí, pessoal. Todo mundo bem acordado? Olha o que diz o caput do artigo. No desenvolvimento dos seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. Então a gente já sabe que vem aí a forma da comissão trabalhar. Beleza? Então a gente já sabe que vem aí a forma das comissões trabalhar. Primeiro, no caso de matéria distribuída por dependência para tramitação conjunta, cada comissão competente em seu parecer deve pronunciar-se em relação a todas as proposições apensadas. O que isso quer dizer? Vamos supor que tenha matérias correlatas, matérias que são parecidas, projetos de leis parecidos. E aí o presidente junta esses projetos, em vez de mandar 3 projetos separados, manda todos juntos. A comissão tem que se pronunciar em relação a todos esses projetos, a todas essas ideias. Ela não pode se pronunciar sobre 2 e deixar um que estava pensado de lado. Ela tem que se falar sobre todos os projetos, beleza? A comissão ela pode dividir a matéria, distribuindo cada parte para relatores parciais, mas ela tem que escolher um relator geral e um relator geral substituto, de modo a mandar para a mesa um parecer só aprovado. Então, como ela vai trabalhar lá dentro aquele projeto, é problema dela. Ela pode subdividir o projeto, é um projeto grande, é um projeto complicado, ela pode dividir em relatores parciais, que vão se juntar ao relator geral, fazer um único parecer, aprovar no plenário e mandar para a mesa. Beleza? Então, pode dividir a matéria? Pode dividir a matéria dentro da comissão, mas a comissão vai dar um parecer só. Ela não vai... Ela não vai emitir vários pareceres sobre aquela matéria. Ela vai emitir um único. Quando diferentes matérias se encontrarem no mesmo projeto, poderão as comissões dividi-las para constituírem proposições separadas, remetendo-as à mesa para efeito de numeração. É o inverso do primeiro.
Então imagina que chegou uma matéria, um projeto de lei, hora que a comissão começa a analisar aquela matéria, aquele projeto, ele vê que tem diversas áreas de matéria. Ele está legislando sobre educação, mas está legislando sobre fundo social, sobre tributação. O que ele pode fazer? Ele pode dividir o projeto, remeter para a mesa do Senado, da Câmara dos Deputados, remeter para a mesa da Câmara dos Deputados, que vai separar cada uma em projetos, vai fazer cada uma ser um projeto novo, beleza? Para poder passar pelas comissões que são pertinentes a ela. Quando uma comissão aprecia uma matéria, ela pode propor a adoção, a rejeição total, parcial, pode sugerir o arquivamento, pode formular um novo projeto dela decorrente, pode dar-lhe substituto, apresentar emenda ou subemenda. Isso está no inciso 4º, dá uma olhadinha aí. Então, são os atos que a comissão pode praticar em relação àquela matéria, aquela proposição, aquele projeto. Então, adotar o relatório, ela pode ter uma rejeição total ou parcial do parecer, ela pode sugerir o arquivamento do projeto, formular um novo projeto decorrente das alterações, dar um substitutivo no projeto, apresentar uma emenda em alguns projetos ou subemenda, que é a emenda da emenda. Então, são as atribuições, né, os atos que a comissão pode fazer. Ainda no artigo 57, a comissão pode desarquivar, determinar o arquivamento de papéis enviados à sua apreciação, exceto as proposições, publicando-se o despacho respectivo na ata dos seus trabalhos. Então, relatórios, requerimentos, coisas assim, ela pode arquivar e morreu a história, né? Eu vou pular alguns artigos, alguns incisos, né? Porque eu estou tentando fazer uma ordem mais lógica para você entender que esse é o grande problema do regimento interno, que é a falta de lógica do legislador ao escrevê-lo, né? Então, os autores terão ciência com antecedência mínima de 3 sessões da data em que suas proposições serão discutidas na comissão, salvo se estiverem em regime de urgência. Para quê? Para o autor, lembra que qualquer deputado pode participar da discussão na comissão? Então o autor pode se preparar para ir lá e defender o projeto dele na comissão. É isso que esse inciso assegura, o direito do autor saber quando a proposição dele vai ser discutida, quando o projeto dele vai ser discutido, para poder estar presente na discussão e defender o próprio projeto, que é justo, né? É o mínimo que é justo aí. Aí nós temos aí que, lido o parecer, ou dispensado a sua leitura se for distribuído em avulsos, será ele submetido à discussão. Então aí o relator da matéria pode ler o parecer, ou, em alguns casos, se o parecer foi distribuído em avulso para a galera impresso, pode dispensar a leitura, porque todo mundo já está com o parecer na mão, e vai ser submetido à discussão. Lembrando que aí, durante a discussão, tem algumas regras. Quem que pode usar a palavra durante a discussão? Isso é importante você lembrar. Podem usar a palavra o autor do projeto, o relator, demais membros da comissão e líderes, durante 15 minutos improrrogáveis, e por 10 minutos deputados que não pertençam à comissão. É facultado a apresentação de requerimento de encerramento da discussão após falarem 10 deputados. O que isso quer dizer? No mínimo vão falar 10 deputados ali. Então, depois que falou 10 deputados, a não ser que não tenha, né? Se encerrar a discussão por natural, tudo bem. Mas depois de 10 deputados terem falado, qualquer membro pode solicitar um requerimento para falar, beleza, já falamos demais, vamos encerrar essa discussão e iniciar a votação. Mas para fazer isso tem que ter falado 10 membros. Então vamos lembrar o seguinte aqui, ó. Vou esquematizar para vocês verem de um jeito mais fácil aí. Durante a discussão na comissão, podem usar a palavra o autor, o relator, o líder e os membros da comissão. Quantos minutos esses daí podem? 15 minutos cada um improrrogáveis. Então, cada um que for falar desses daí
tem 15 minutos para falar improrrogáveis. Falou 15 minutos, morreu a história. Deputado que não pertence à comissão, pode falar? Pode, por quanto? 10 minutos. Só 10 minutos. Tá, beleza? Decora esses dois itens que é importante. Pensa que na nossa prova vai cair o detalhe do detalhe. E esse é o detalhe do detalhe. Então, o autor, o relator, o líder e membro, 15 minutos improrrogáveis. Deputado que não pertence à comissão pode falar por 10 minutos. Beleza? Encerrada a discussão, pode ser dada a palavra para o relator. E aí o relator teria até 20 minutos para falar. Porque o relator vai fazer a réplica e vai defender os pontos de vista dele em relação ao que foi falado na discussão. Beleza? Continuando no artigo 57. Se for aprovado o parecer em todos os seus termos, ele vai ser tido como da comissão. Então, o parecer do relator vai ser o parecer da comissão, vai ser assinado pelo presidente, pelo relator ou pelo relator substituto, né? E pelos autores de votos vencidos em separados ou com restrição que manifestem a intenção de fazê-lo. Por quê? Porque o voto pode ser contado, fui voto vencido, mas eu quero falar que eu não concordei com essa proposição. Aí ele vai lá e assina no projeto para avisar que não concorda com aquela proposição. Se ao voto do relator forem sugeridas emendas, alterações com as quais ele concorde, vai ser concedido prazo até a reunião seguinte para a redação do novo texto, né? Afinal, ele tem que corrigir o texto que ele fez. Se o voto do relator não for adotado pela comissão, isso é importante, olha só. Se o voto do relator não for adotado pela comissão, a redação do parecer vencedor será feita até a reunião ordinária seguinte pelo relator substituto, salvo se vencido ou ausente esse, caso em que o presidente vai designar outro deputado para fazê-lo. Beleza? Que mais que nós temos aí? Na hipótese da comissão aceitar parecer diverso do voto do relator, o voto do relator vai se constituir em voto separado. Beleza? Que mais que nós temos aqui? Para efeito de contagem dos votos relativos ao parecer serão considerados. Dá uma olhada na bagunça. Favoráveis são os deputados que votaram pelas conclusões do parecer, são os que votaram pela conclusão com restrição, ou seja, olha, essa parte eu não concordei, mas o resto eu concordei. E em separado. Tá certo? São considerados contrários os vencidos e os inseparados divergentes das conclusões. Inseparado é quase uma abstenção. Sempre que adotar parecer com restrição, o membro da comissão expressará em que consiste a sua divergência. Não o fazendo, o seu voto será considerado integralmente favorável. Por que isso é importante, gente? Porque a hora que chegar esse parecer no plenário, é esse parecer que vai guiar a discussão, que vai, delimitar o tema da discussão. Então, é com base nele que começa a discussão da matéria. Tem um instituto que funciona dentro da comissão durante as discussões, que é o pedido de vista. Então, qualquer membro da comissão pode fazer o pedido de vista, que vai ser concedido por 2 sessões. Desde que não se trate de matéria em regime de urgência. Agora, quando mais de um membro da comissão simultaneamente pedir a vista, ela vai ser dada em conjunto para todo mundo ver. Então, tem 3 deputados que pediram, dá para os 3 verem durante essas 2 sessões. Não pode haver atendimentos a pedidos sucessivos. Então, começou a discussão da matéria hoje, eu pedi vista. Dali 3 sessões, começa a discussão de novo, outro deputado pede vista. Não pode. Quando um deputado pede vista, o presidente já vai ter que ver. Mais alguém quer vista? Não, mais ninguém quer vista? Não, então vai ser só para isso. Mais alguém quer vista? Aproveita agora, porque não vai ter mais. É basicamente isso. Os processos de proposição em regime de urgência não podem sair da comissão, sendo entregues diretamente em mãos dos respectivos relatores e relatores substitutos.
Poderão ser publicadas as exposições escritas e os resumos dos orais, os extratos dos autores, as notas taquigráficas, se assim entender a comissão. Importante, não pode ser gravada os trabalhos da comissão sem prévia autorização do presidente. Aí tem um caso lá de se o... Esse caso é mais tranquilinho, eu vou colocar aí na tela para vocês. Quando algum membro da comissão retiver em seu poder papéis a ela pertencente, vai se adotar o seguinte procedimento. Frustrada a reclamação do presidente da comissão, o fato vai ser comunicado à mesa da Câmara, o presidente vai fazer um apelo no sentido de atender a reclamação, fixando para isso 2 sessões. A partir disso, se não houver sido atendido, o presidente vai designar substituto na comissão para o membro faltoso. O que é isso? O cara parou de ir na comissão, ele era o relator e está com o projeto em casa para fazer o relatório. E aí ele não aparece mais. Aí o presidente da comissão pede, manda para a mesa da Câmara, o presidente da Câmara pede, o cara não aparece, 2 sessões depois, o presidente da Câmara vai designar um substituto na comissão para o membro faltoso e vai refazer todos os atos. Importantíssimo. Mudamos para o artigo 58. Olha que esse é importante mesmo. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres serão mandados à publicação e remetidos à mesa até a sessão subsequente para serem anunciados na ordem do dia. Por que é anunciado na ordem do dia? Por causa daqui, ó, dentro de 5 sessões da publicação, poderá ser apresentado o recurso que trata o artigo 58, parágrafo 2 da Constituição Federal. Durante a fluência do prazo, o avulso da ordem do dia de cada sessão deverá consignar a data final para a interposição do recurso. Ou seja, ele vai fazer parte da ordem do dia durante 5 sessões. O recurso dirigido ao presidente da Câmara é assinado por 1/10, pelo menos, dos membros da Casa e deve indicar expressamente, dentre a matéria apreciada pelas comissões, o que vai ser objeto de deliberação do plenário. Ou seja, não vai falar, vamos discutir o projeto inteiro. Não, vai falar, vou discutir tal parte do projeto, beleza? Passou esse prazo sem interposição, a matéria vai ser enviada para a redação final ou vai ser arquivada conforme for o caso. Aprovada a redação final, a comissão competente retorna o projeto para a mesa, que vai ser encaminhado ao Senado Federal ou ao presidente da República. Se for para sancionar, vai direto para o presidente. Se for para ir para a Casa Revisora, vai para o Senado no prazo de 72 horas. Então, terminou. Fez a redação final, aprovou a redação final, vai para a comissão, vai para a mesa da Câmara e a mesa tem 72 horas para enviar para o Senado ou para a presidência. Artigo 59. Encerrada a apreciação pelas comissões da matéria sujeita à deliberação do plenário ou na hipótese de ser provido o recurso mencionado no parágrafo 1º, a proposição vai ser enviada para a mesa e aguardará a inclusão na ordem do dia. Meu Deus! Terminamos os trabalhos das comissões. Agora nós temos que ver como que esse projeto entra na ordem do dia. Como que é a sequência, quem que entra. Chegou na ordem do dia lá, chegou na apreciação de plenário do projeto, como que acontece essa apreciação, o que é o grande expediente, o que é o pequeno expediente, o que acontece na ordem do dia da sessão ordinária, porque aqui a gente está falando só da comissão. Lembra que a comissão acontece no horário inverso, né, de terça a quinta às 9 da manhã. Agora nós vamos começar a falar na próxima aula da sessão propriamente dita, né, da sessão ordinária, beleza? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que vocês estejam estudando bastante. Tá bom, nem tanto, tô brincando. Que vocês estejam estudando bastante, tem muita vaga aí, né? A gente vai dar um jeito de conseguir passar dessa vez. Desejo boa sorte, desejo bons estudos. Um abraço e até a próxima, galera.